Em primeiro lugar, ele tinha conhecimento de que era plano de Deus o sofrimento pelo qual ele iria passar. Nós estamos no capítulo 18 de Lucas e estamos olhando desde o capítulo 9, que ele está a caminho de Jerusalém, e nesse tempo ele está dizendo: eu estou indo para Jerusalém, eu tenho um propósito de ir para Jerusalém. No nosso texto de hoje, no versículo 31, ele diz: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: eu lhes disse, estamos subindo para Jerusalém. Vejam, os discípulos, eles tinham a visão que a sociedade judaica tinha naqueles dias, que o Messias viria, e eles descreviam o que haveria de acontecer com o Messias. E os discípulos de Jesus, antes de serem convencidos de um modelo diferente, eles esperavam como aquele povo esperava, que o Messias viria chegar num tempo de tribulação, que antes dele chegar viria um profeta como Elias, que anunciaria a chegada do Messias, que ao chegar o Messias ele estabeleceria o seu reino, que as nações se aliariam e voltariam-se contra Israel e contra o Messias, que ele destruiria essas nações, que Jerusalém seria restaurada e renovada, que Jerusalém se tornaria o centro do mundo, e que o Messias estabeleceria seu reino de eterna paz em Jerusalém. Mas Jesus está reiteradamente falando: eu estou indo para Jerusalém, onde eu vou ser preso, depois de ter sido traído. Veja, no versículo 31, voltamos no versículo, ele diz: Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ao longo de todo o Antigo Testamento se descrevia a chegada do Cristo, a sua morte em que ele pagaria os pecados. Desde Gênesis, quando o homem pecou, Deus anunciou a vinda de alguém que morreria por causa da culpa. Abraão viveu a experiência, e o próprio Senhor Jesus diz: ele se alegrou com a minha vinda. Jesus sabia do plano de Deus, e quando ele diz: foi para isso que eu vim, é porque tinha um plano estabelecido, que ele conhecia muito bem. Ele sofria, ele se entristecia, ele expressava algum tipo de temor, sim. Temor pelo quê? Por assumir as culpas de todos nós, o santo e sem pecado, com todos os pecados que nós cometemos. Ele iria experimentar em si a separação de Deus por causa do pecado que é exclusivamente nosso. Ele tinha consciência de que ele estava cumprindo o plano de Deus. Foi para isso que eu vim. Ele não veio para ser um mestre de moral. Ele não veio para ser um revoltoso nacionalista. Ele sabia que ele veio para a cruz. Aquele povo podia esperar e desejar que ele, chegando em Jerusalém, tivesse uma coroa e um trono esperando, mas ele sabia que agora era a coroa de espinhos e era uma cruz. Ele não sabia somente que era o plano de Deus que iria acontecer. Em segundo lugar, eu diria que ele sabia as proporções do sofrimento pelo qual ele iria passar. Ele não estava achando que era alguma coisa fácil, não era um passeio no parque, vai ser divertido, não. Ele tinha consciência em detalhes do que iria acontecer, das implicações para ele. Veja, no versículo 32 ele diz: ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, açoitarão e o matarão.
Em Mateus 20:19 diz: e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Veja, ele tinha consciência de que um dos seus, e quem era, o iria traí-lo. Naquela noite, descrita em João capítulo 13, ele fala para Judas: vai fazer o que você tem que fazer. Ele sabia da traição. Quando ele lavou os pés de Judas naquela noite, ele sabia quem ele era. Quando os soldados vêm para prendê-lo, e Pedro age para defender, guarda isso. É para acontecer isso. Ele sabia do que envolvia uma crucificação. Ele seria açoitado, torturado, seria alvo de zombaria, seria cuspido. Ele sabia disso. Ele não era um ingênuo. Ele sabia que ele ia ser morto naquela cruz. E ele também sabia e anunciou para os discípulos: no terceiro dia, vou ser ressuscitado. Ele conhecia todo o plano, os detalhes do que estava para acontecer. A deslealdade de Judas não o surpreendeu. Ele sabia o que, por exemplo, o profeta Zacarias havia dito quando disse: então ele lhes disse, se quiserem paguem meu salário, mas se não quiserem não me paguem. E eles me pagaram 30 moedas de prata. Zacarias estava profetizando o preço da traição. Ele sabia que Israel iria rejeitá-lo inicialmente. O próprio profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 3, diz: foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e o desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Preso pelos judeus, mas sem poder de levá-lo à morte, porque ainda que Roma autorizasse os julgamentos feitos dentro da nação, a pena capital era prerrogativa somente da autoridade romana. E eles vão ter que entregar Jesus aos gentios, aos romanos. E o texto diz que os guardas encarregados de Jesus começaram a bater, a zombar dele e a bater nele. Ele sabia que, em termos humanos, o que estava para acontecer era uma absoluta injustiça. E em nenhuma ocasião houve um pecado conhecido dele. Aqueles que se amotinaram para trair a Jesus e levá-lo à morte e à crucificação, tentaram de todas as maneiras conseguir alguma coisa que pudessem acusá-lo. E em não conseguindo, se contentaram com calúnias e com manipulação política. Foi o próprio governador Pilatos quem disse o que está escrito em Lucas 23, e anunciou o seu veredito: vocês me trouxeram esse homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu o interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês, e vejo que não há nada que o condene. Ele sabia quem ele era, e ele sabia que ele não seria morto por causa de alguma falta sua. Ele sabia que ele ia para aquele madeiro por causa das nossas culpas.